Vamos dar início a esse vídeo respondendo à questão: o que é a vidência e como ela acontece? Essa é a faculdade mediúnica que permite ao médium ver seres, ambientes, formas, luzes, cores ou cenas do plano espiritual. O médium é capaz de ver o que está acontecendo espiritualmente, no local em que está ou em outro local, podendo ter uma visão atual das coisas presentes ou das coisas ausentes. Uma visão retrospectiva, ou seja, do passado, e, em alguns casos raros, uma visão premonitiva do futuro. A mediunidade da vidência é protegida por filtros, que são defesas psíquicas do médium, fazendo com que ele veja apenas o que foi permitido. Estamos rodeados de espíritos, e vê-los todos e a todo momento nos perturbaria, e causaria medos e desequilíbrios, prejudicando o nosso raciocínio e as nossas ações. Para entender como a vidência acontece, lembremos do processo magnético que acontece na nossa glândula pineal para que haja uma conexão mediúnica. O mentor do médium aproxima-se e aplica ao médium forças magnéticas que ativam a glândula pineal, fazendo com que ela produza a melatonina, que será direcionada para o globo ocular, isolando momentaneamente do nervo óptico, que é o responsável pela condução das imagens para o cérebro. Assim, o médium perderá momentaneamente sua visão física. Em seguida, o mentor espiritual, por meios fluídicos, aumenta a tela fluídica, permitindo que as imagens vistas pelos olhos perispirituais do médium cheguem até seu nervo óptico, sendo conduzido até o cérebro. E assim, o médium passa a ver as coisas do mundo espiritual. Mas, para que tudo isso aconteça de fato, é preciso que o espírito comunicante queira se fazer visível e que seus fluidos sejam compatíveis com os fluidos perispirituais do médium. Às vezes, pode haver combinação fluídica, ou seja, mesmo sem que o espírito queira, o médium consegue vê-lo. E, em alguns casos, se faz necessário a permissão espiritual superior. Essa é uma mediunidade que acontece naturalmente para o médium quando já existe um potencial para a vidência. Poderemos favorecer sua manifestação e ampliar suas possibilidades, recorrendo ao ambiente favorável. Porém, o melhor é aguardar o desenvolvimento natural para não acontecer de sermos influenciados pela nossa própria imaginação ou sermos vítimas de espíritos inferiores. Não constitui mediunidade de vidência o fato de ver os espíritos em sonho ou apenas ocasionalmente. Não devemos confundir vidência mediúnica com alguns fenômenos comuns da percepção visual, por exemplo, moléculas gasosas em correntes visíveis, pontos, faíscas de luz por contração dos músculos dos olhos ou outras condições visuais de ordem física. E pode um médium vidente enxergar mesmo com os olhos fechados? Um médium não vê com seus olhos físicos, ele vê através da mente. Enxergam as perspectivas de quadro e impressões, ideias e sentimentos iguais na sua origem. É a alma quem vê, e é por isso que enxergam tão bem com os olhos fechados, como com os olhos abertos. As mediunidades de vidência e audiência apresentam diferentes graus conforme o desenvolvimento do potencial do médium e o adiantamento dos espíritos que atuam. Já sabemos que é a vidência, agora nos resta saber o que é a audiência e como ela acontece. A audiência é a mediunidade que permite aos médiuns ouvir sons e vozes do plano espiritual. Na audiência mediúnica, somente o médium ouve. Às vezes,
é uma voz íntima que soa de dentro do cérebro. O espírito transmite telepaticamente sua mensagem ao médium. Outras vezes é uma voz externa, clara e distinta. Parece que o som vem de fora, de longe ou de perto. Isso porque o espírito age fluidicamente, sensibilizando o seu aparelho auditivo. A audiência, assim como a vidência, é protegida por filtros, fazendo com que o médium só ouça aquilo que lhe seja permitido. Pois, como já ouvimos na vidência, ouvir todos os espíritos e a todo tempo também nos causaria perturbação, impedindo nossa livre escolha. Aqui acontece o mesmo processo de magnetismo na glândula pineal que vimos nas mediunidades anteriores. Seu mentor espiritual aumenta a tela fluídica através das alterações da velocidade do chakra frontal, permitindo que os sons do plano espiritual cheguem até o cérebro do médium. Na mediunidade de audiência, também se faz necessária a combinação dos fluidos perispirituais do espírito e do médium, e que o espírito queira ser escutado, com a permissão espiritual superior. A audiência acontece naturalmente para o médium, quando já existe um potencial para essa mediunidade. Às vezes, ouço vozes, coisas que não quero ouvir, e mesmo tapando os ouvidos, as vozes continuam. Por quê? Na mediunidade de audiência, o som não é recebido pelos órgãos físicos relacionados à audição. O médium ouve através da mente, e a sua alma quem ouve, por isso escuta tão bem com os ouvidos fechados, como com os ouvidos abertos. 2 ou mais médiuns dotados da mediunidade de audiência ou vidência em uma mesma reunião mediúnica veem ou ouvem as mesmas coisas? É comum que em uma mesma manifestação mediúnica, onde tenha mais de um médium vidente ou audiente, que cada um veja ou ouça a seu modo, de acordo com seus próprios recursos psíquicos. A conexão mediúnica se trata de sintonia e filtragem. Cada mente terá a capacidade individual de percepção dos fenômenos, onde o médium vê apenas o vulto, outro poderá ver uma forma bem definida e radiosa. Um ouve a mensagem de modo claro e nítido, outro a percebe imperfeita e fragmentada. E até o nosso próximo vídeo.